O relógio na parede parecia ter parado. Helena ficou paralisada, os lábios entreabertos, incapaz de processar as palavras que acabara de ouvir. Marcela piscou várias vezes, certa de que havia entendido errado. O advogado continuou lendo, impassível, como se estivesse apenas recitando números de uma planilha. A mansão localizada na Rua das Acácias, os 3 apartamentos no centro da cidade, as 2 fazendas no interior, todas as contas bancárias, investimentos e ações da empresa Mendes. Construções ficam sob tutela de Marcela, até que ela complete 18 anos. Após essa data, tudo será transferido integralmente para seu nome. Isso é uma mentira. Helena se levantou num salto, o rosto transformado numa máscara de fúria. Esse testamento é falso. Meu marido jamais faria isso comigo. Eu sou a esposa dele. A esposa! Dr. Augusto removeu os óculos lentamente e olhou para Helena com uma frieza profissional. Senhora Mendes, este documento foi registrado em cartório há 3 anos, autenticado e testemunhado por 2 pessoas idôneas. É absolutamente legal e irrevogável. 3 anos? A voz de Helena saiu num sussurro estrangulado. Ele planejou isso. Há 3 anos? Na verdade, senhora, há muito mais tempo. O advogado pegou outro documento. Ele já sabia então o que queria fazer, mas foi aos 14 anos da menina que ele finalizou todos os detalhes. Marcela não conseguia se mover. As lágrimas desciam silenciosas pelo rosto, mas ela não sabia se chorava de alívio, de medo ou de uma tristeza profunda por um pai que se foi antes que ela pudesse agradecer. Antes que ela pudesse dizer o quanto o amava. Helena cambaleou até a janela, apoiando-se no parapeito. Sua mente corria freneticamente, tentando encontrar uma saída, uma brecha, qualquer coisa. E eu? O que ele deixou para mim? Para sua esposa de 22 anos? O silêncio do advogado foi eloquente. Ele folheou os papéis devagar, como se procurasse algo que sabia não estar ali. Há uma cláusula específica sobre a senhora, Helena. Cláusula? Ela se virou bruscamente. Roberto deixou instruções para que a senhora receba uma pensão mensal no valor de R$3.000, depositada até o fim de sua vida, desde que... Ele fez uma pausa significativa. Desde que a senhora não resida mais nesta propriedade. A mansão pertence a Marcela. A senhora tem 30 dias para encontrar outra moradia. O mundo de Helena desmoronou. Tudo pelo que ela havia esperado, tudo pelo que ela havia suportado, aquele casamento que nunca amou de verdade, tudo se transformou em pó diante de seus olhos. E o pior, a menina que ela humilhou, espancou, diminuiu durante anos, agora era a dona de tudo. Ele me odiava. Helena sussurrou para si mesma. Roberto me odiava. Não, senhora. A voz do advogado cortou seus pensamentos. Ele não a odiava, mas ele descobriu a verdade. Marcela levantou o rosto pela primeira vez, os olhos vermelhos fixos no advogado. Que verdade! Dr. Augusto suspirou fundo, como alguém prestes a revelar um segredo que carregou por tempo demais. Roberto me procurou 6 meses antes de falecer. Ele estava doente, já sabia que o coração não aguentaria muito mais. E me pediu para investigar algo que o atormentava há anos. Ele abriu a pasta novamente e retirou um envelope amarelado. Ele queria saber por que Helena tratava Marcela com tanta crueldade. Contratamos um investigador particular. Helena ficou lívida. Suas pernas tremeram e ela precisou se sentar. Descobrimos que a senhora, Helena, mantinha um relacionamento extraconjugal há mais de 10 anos. O amante, um empresário falido chamado Rogério Santos, pressionava a senhora constantemente por dinheiro. A senhora descontava essa frustração em Marcela, culpando a menina pela impossibilidade de acessar a fortuna de Roberto livremente. As palavras caíram como bombas na sala. Marcela cobriu a boca com as mãos. Tudo fazia sentido agora. As noites que Helena sumia dizendo ir para reuniões sociais. Os telefonemas que ela atendia trancada no quarto. A raiva que parecia não ter origem, mas que explodia sem motivo. Há mais. O advogado continuou implacável. Roberto também descobriu que a senhora tentou, em 2 ocasiões, falsificar documentos para transferir propriedades para seu nome.
Ele tinha todas as provas. Poderia tê-la denunciado, mas decidiu proteger o nome da família. Helena não negou. Não tinha forças para isso. Estava destroçada, exposta, derrotada. Porque ela era a única pessoa nesta casa que ele realmente amava. Dr. Augusto se levantou, organizando os papéis de volta na pasta. Roberto me deixou uma última carta para entregar a Marcela. Com sua permissão, senhorita Mendes. Marcela estendeu a mão trêmula e recebeu o envelope. Reconheceu imediatamente a letra do pai na frente. O relógio na parede parecia ter parado. Helena ficou paralisada, os lábios entreabertos, incapaz de processar as palavras que acabara de ouvir. Marcela piscou várias vezes, certa de que havia entendido errado. O advogado continuou lendo, impassível, como se estivesse apenas recitando números de uma planilha. A mansão localizada na Rua das Acácias, os 3 apartamentos no centro da cidade, as 2 fazendas no interior, todas as contas bancárias, investimentos e ações da empresa Mendes Construções ficam sob tutela de Marcela, até que ela complete 18 anos. Após essa data, tudo será transferido integralmente para seu nome. Isso é uma mentira! Helena se levantou num salto, o rosto transformado numa máscara de fúria. Esse testamento é falso. Meu marido jamais faria isso comigo. Eu sou a esposa dele, a esposa! Dr. Augusto removeu os óculos lentamente e olhou para Helena com uma frieza profissional. Senhora Mendes, este documento foi registrado em cartório há 3 anos, autenticado e testemunhado por 2 pessoas idôneas. É absolutamente legal e irrevogável. 3 anos? A voz de Helena saiu num sussurro estrangulado. Ele planejou isso. Há 3 anos? Na verdade, senhora, há muito mais tempo. O advogado pegou outro documento. Roberto me procurou pela primeira vez quando Marcela tinha 8 anos. Ele já sabia então o que queria fazer. Mas foi aos 14 anos da menina que ele finalizou todos os detalhes. Marcela não conseguia se mover. As lágrimas desciam silenciosas pelo rosto, mas ela não sabia se chorava de alívio, de medo ou de uma tristeza profunda por um pai que se foi antes que ela pudesse agradecer. Antes que ela pudesse dizer o quanto o amava. Helena cambaleou até a janela, apoiando-se no parapeito. Sua mente corria freneticamente, tentando encontrar uma saída, uma brecha, qualquer coisa. E eu? O que ele deixou para mim? Para sua esposa de 22 anos? O silêncio do advogado foi eloquente. Ele folheou os papéis devagar, como se procurasse algo que sabia não estar ali. Há uma cláusula específica sobre a senhora, Helena. Cláusula? Ela se virou bruscamente. Roberto deixou instruções para que a senhora receba uma pensão mensal no valor de R$3.000, depositada até o fim de sua vida, desde que... Ele fez uma pausa significativa. Desde que a senhora não resida mais nesta propriedade. A mansão pertence a Marcela. A senhora tem 30 dias para encontrar outra moradia. O mundo de Helena desmoronou. Tudo pelo que ela havia esperado. Tudo pelo que ela havia suportado aquele casamento que nunca amou de verdade. Tudo se transformou em pó diante de seus olhos. E o pior, a menina que ela humilhou, espancou, diminuiu durante anos, agora era a dona de tudo. Ele me odiava. Helena sussurrou para si mesma. Roberto me odiava. Não, senhora. A voz do advogado cortou seus pensamentos. Ele não a odiava. Mas ele descobriu a verdade. Marcela levantou o rosto pela primeira vez, os olhos vermelhos fixos no advogado. Que verdade? Dr. Augusto suspirou fundo, como alguém prestes a revelar um segredo que carregou por tempo demais. Roberto me procurou 6 meses antes de falecer. Ele estava doente, já sabia que o coração não aguentaria muito mais. E me pediu para investigar algo que o atormentava há anos. Ele abriu a pasta novamente e retirou um envelope amarelado. Ele queria saber por que Helena tratava Marcela com tanta crueldade. Contratamos um investigador particular. Helena ficou lívida. Suas pernas tremeram e ela precisou se sentar. Descobrimos que a senhora, Helena, mantinha um relacionamento extraconjugal há mais de 10 anos. O amante, um empresário falido chamado Rogério Santos, pressionava a senhora constantemente por dinheiro.
A senhora descontava essa frustração em Marcela, culpando a menina pela impossibilidade de acessar a fortuna de Roberto livremente. As palavras caíram como bombas na sala. Marcela cobriu a boca com as mãos. Tudo fazia sentido agora. As noites que Helena sumia dizendo ir para reuniões sociais. Os telefonemas que ela atendia trancada no quarto. A raiva que parecia não ter origem, mas que explodia sem motivo. Há mais! O advogado continuou, implacável. Roberto também descobriu que a senhora tentou em 2 ocasiões falsificar documentos para transferir propriedades para seu nome. Ele tinha todas as provas. Poderia tê-la denunciado, mas decidiu proteger o nome da família. Helena não negou. Não tinha forças para isso. Estava destroçada, exposta, derrotada. Por isso ele fez este testamento. Por isso ele protegeu Marcela. Porque ela era a única pessoa nesta casa que ele realmente amava. Dr. Augusto se levantou, organizando os papéis de volta na pasta. Roberto me deixou uma última carta para entregar a Marcela. Com sua permissão, senhorita Mendes. Marcela estendeu a mão trêmula e recebeu o envelope. Reconheceu imediatamente a letra do pai na frente. Para minha filha, meu maior tesouro. Marcela segurou o envelope contra o peito, como se abraçasse o próprio pai. As lágrimas embaçavam sua visão, mas ela não queria abrir aquela carta ali, não na frente de Helena, não naquele momento carregado de tensão e revelações. O advogado percebeu e assentiu com compreensão. Vou deixá-las agora. Marcela, nos próximos dias minha equipe entrará em contato para formalizar toda a documentação. Até lá, tudo permanece como está. Ele olhou para Helena com severidade. Senhora Mendes, espero que compreenda a gravidade da situação. Qualquer tentativa de contestação ou intimidação será tratada com o rigor da lei. Helena não respondeu. Estava afundada na poltrona, o olhar perdido no vazio, como uma estátua de sal depois de olhar para trás e ver toda a sua vida desmoronar. O advogado saiu, e o silêncio que ficou era ensurdecedor. Marcela se levantou devagar. Seus joelhos ainda doíam do chão que havia esfregado horas antes. Ela caminhou até o corredor, mas a voz de Helena a deteve. Você está feliz agora? Era um sussurro amargo, carregado de veneno. Conseguiu o que queria? Me destruir? Marcela parou, mas não se virou. Fechou os olhos e respirou fundo antes de falar, a voz saindo mais firme do que ela imaginava ser capaz. Eu nunca quis nada disso. Só queria que você me amasse. Só queria ser sua filha de verdade. Filha? Helena soltou uma risada despedaçada. Você nunca foi minha filha. Foi apenas a prova viva do meu fracasso, do que eu não pude dar a ele. Então você me odiou por algo que eu nunca pedi, por algo que não foi culpa minha. Marcela finalmente se virou, e pela primeira vez em anos, olhou Helena nos olhos sem medo. Eu era uma criança que só queria uma família. Helena desviou o olhar, incapaz de encarar aqueles olhos que tanto lembravam Roberto. A mesma bondade, a mesma pureza que ela nunca teve. Marcela subiu as escadas e trancou-se no pequeno quarto que ocupava no fundo do corredor. Não era justo chamar aquilo de quarto. Era pouco mais que um depósito adaptado, sem calefação adequada, com uma cama velha e um armário quebrado. Enquanto Helena dormia na suíte master de 200 metros quadrados, ela passava frio nos invernos e calor nos verões naquele cubículo esquecido. Mas agora, sentada naquela cama dura, com o envelope nas mãos, nada daquilo importava. Com dedos trêmulos, ela rompeu o lacre e desdobrou as folhas escritas à mão. Reconheceu imediatamente a caligrafia caprichada do pai. Minha querida Marcela, minha filha amada, se você está lendo isso, significa que parti. Perdoe-me por não ter sido forte o bastante para ficar mais tempo ao seu lado. Perdoe-me por todas as vezes que não te protegi como deveria. Eu sabia o que Helena fazia. Eu sabia e me odeio por não ter tido coragem de confrontá-la enquanto estava vivo. Mas quero que você entenda algo fundamental. Você não foi adotada porque eu precisava de uma filha. Você foi adotada porque eu fui salvo. Naquele dia em que te encontrei nas ruas, perdida e com fome,
chorando sozinha embaixo da chuva, algo dentro de mim despertou. Pela primeira vez na vida, eu entendi o que significava amor incondicional. Helena nunca me amou de verdade. Nosso casamento foi uma conveniência social. Ela queria segurança financeira, eu queria uma família. Mas nenhum de nós encontrou felicidade nisso. Quando descobri que ela não podia ter filhos, pensei que uma adoção poderia nos unir. Eu estava errado. Mas você, minha doce Marcela, você me deu propósito. Cada sorriso seu, cada abraço, cada "te amo, pai" que você sussurrava antes de dormir. Isso era real. Isso era amor verdadeiro. Sei que Helena te maltratou. Sei que sofreu em silêncio para não me magoar. E isso parte meu coração. Por isso tomei as decisões que tomei. Você merece tudo que construí, porque você é minha única família real. Mas vou te pedir algo, minha filha. Algo que pode parecer impossível depois de tudo que passou. Não deixe o ódio consumir seu coração. Helena é uma mulher quebrada, ferida, incapaz de amar porque nunca foi amada de verdade. Eu falhei com ela também. Falhei em ser o marido que ela precisava. E ela falhou em ser a mãe que você merecia. Você tem agora o poder de fazer escolhas. Pode usar essa fortuna para construir uma vida linda, ou pode deixar que a vingança te consuma. Conhecendo seu coração doce, sei que escolha fará. Viva, Marcela! Viva a vida que eu não pude te dar enquanto estava vivo. Estude, viaje, ame, seja feliz. E quando olhar para o céu nas noites estreladas, saiba que estarei lá, orgulhoso da mulher incrível que você se tornará. Você sempre foi e sempre será a minha maior riqueza. Meu tesouro mais precioso não está nos bancos ou nas propriedades. Está no seu coração puro, na sua resiliência, na sua capacidade de amar apesar de tudo. Seja feliz, minha filha, por mim, por você, por tudo que ainda está por vir, com todo o amor que um pai pode sentir, Roberto. As lágrimas de Marcela caíam sobre o papel, borrando algumas palavras, mas ela não conseguia parar de chorar. Eram lágrimas de dor pela perda, mas também de alívio, de amor, de gratidão por ter tido aquele homem como pai, mesmo que por tão pouco tempo. Ela abraçou a carta contra o peito e permitiu-se finalmente sentir tudo o que havia reprimido durante meses. Chorou pela menina de 5 anos que foi abandonada nas ruas. Chorou pelo pai que a salvou e lhe deu um lar. Chorou pelos anos de abuso silencioso. Chorou pela solidão. E chorou porque, mesmo na morte, Roberto continuava cuidando dela. Quando não havia mais lágrimas, Marcela se levantou e olhou pela pequena janela do seu quarto. A chuva havia parado e um raio de sol atravessava as nuvens, iluminando o jardim lá embaixo. Era como se o próprio céu estivesse lhe dizendo que dias melhores viriam. Ela desceu as escadas devagar. Helena continuava na sala, mas agora estava de pé, diante da fotografia de casamento emoldurada na parede. Era uma foto antiga, desbotada pelo tempo. Nela, Roberto sorria amplamente, mas Helena tinha um sorriso pequeno, contido, que nunca alcançava os olhos. Ele sabia, Helena falou sem se virar. Desde o começo ele sabia que eu não o amava de verdade. Marcela ficou na entrada da sala, sem saber o que dizer. Eu tinha 23 anos quando nos casamos. Ele tinha 40. Minha família estava falida, precisávamos de dinheiro desesperadamente. Roberto era a solução. Helena tocou o vidro da moldura com os dedos. Mas ele era bom demais, e eu era vazia demais para reconhecer isso. Por que ficou? Marcela perguntou suavemente. Porque eu sou covarde. Helena finalmente se virou, e pela primeira vez, Marcela viu algo além de raiva naqueles olhos. Viu dor, viu arrependimento. Covarde demais para recomeçar. Covarde demais para admitir que tinha desperdiçado minha vida. E quando você chegou, quando vi como ele te amava de uma forma que nunca me amou, eu te odiei. Odiei porque você conseguiu algo que eu nunca consegui. O coração dele. As palavras ficaram suspensas no ar. Marcela apertou a carta do pai nas mãos e lembrou do que ele havia pedido. Não deixar o ódio consumir seu coração. Perdoar não pelo outro, mas por si mesma. Ele pediu que eu não te odiasse,
Marcela disse, a voz firme, mas gentil. E eu não vou odiar, mas também não vou esquecer. Helena assentiu lentamente, como se esperasse exatamente aquela resposta. Você tem 30 dias para sair. Marcela continuou. Mas a pensão que meu pai deixou é suficiente para uma vida digna. Use esse tempo para recomeçar, para ser a pessoa que você poderia ter sido. E você? Helena perguntou. O que vai fazer com tudo isso? Marcela olhou ao redor da mansão que agora era sua. Pensou nos anos de sofrimento naquelas paredes, mas também nas poucas memórias felizes que tinha com o pai. Nos domingos em que ele a levava para tomar sorvete escondido. Nas noites em que ele lia histórias para ela dormir. No amor genuíno que ele lhe deu sem esperar nada em troca. Vou viver, ela respondeu simplesmente. Vou estudar, vou ajudar outras crianças como eu fui. Vou transformar essa dor em algo bom. É o que meu pai gostaria. Helena baixou a cabeça. Não havia mais nada a dizer. Nos dias que se seguiram, a história se espalhou pela cidade como fogo em palha seca. A viúva cruel que maltratava a enteada e perdeu tudo. A menina pobre que herdou uma fortuna. As pessoas falavam, julgavam, especulavam, mas Marcela não se importava. Ela reformou a mansão, transformando parte dela em um lar temporário para crianças em situação de vulnerabilidade. Matriculou-se na universidade, decidida a estudar direito para proteger outros como ela. E todas as noites, antes de dormir, olhava para a foto do pai na mesinha de cabeceira e sussurrava: Obrigada, pai. Por tudo. Helena mudou-se para um apartamento simples no centro da cidade. Nunca mais tentou contato. Dizem que ela finalmente terminou o relacionamento com o amante e começou a trabalhar como voluntária em um abrigo de idosos. Talvez buscando alguma forma de redenção. Talvez apenas tentando preencher o vazio que sempre habitou seu peito. 3 anos depois, no dia em que Marcela completou 18 anos e oficialmente assumiu todo o patrimônio, ela visitou o túmulo de Roberto. Levou flores brancas, as favoritas dele, e ficou ali por horas, contando tudo o que havia conquistado, todos os planos que tinha para o futuro. Eu entendi, pai. Ela falou para a lápide de mármore. O último desejo não era sobre dinheiro ou propriedades. Era sobre me ensinar que meu valor nunca dependeu do que eu tinha, mas de quem eu sou. Você me deu raízes quando eu não tinha nada. Me deu amor quando eu estava perdida. E agora, me deu asas para voar. O vento soprou suave, movendo as folhas das árvores ao redor do cemitério. E Marcela sorriu, porque sentiu no fundo do coração que ele estava ali. Não nas propriedades, não na fortuna, mas em cada escolha que ela fazia, em cada ato de bondade, em cada vez que escolhia o amor em vez do ódio. O último desejo de Roberto não foi apenas uma herança material. Foi uma lição de vida, uma lição sobre perdão, sobre seguir em frente, sobre transformar dor em propósito. E Marcela honraria esse legado todos os dias de sua vida. Porque algumas fortunas não podem ser medidas em dinheiro. Algumas fortunas moram no coração. E aquela que Roberto plantou no coração de sua filha era eterna, inabalável, mais valiosa que todo o ouro do mundo.